Glória a Deus, meus irmãos. Pegue sua Bíblia. Romanos 13, verso 8. Eu leio aqui na Revista Atualizada. Então, os homens hoje vão ler junto comigo os pares, os versos, e as mulheres, os ímpares. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. As mulheres. Estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como te ama a si mesmo. Os homens. Mulheres. Porque a nossa salvação está agora no princípio deles. Vai alta noite. Isso. Deixemos, pois, as obras das trevas e vestamos as armas da luz. Vamos, mulheres. Andemos. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em invadirás e distorções, não em contendas e ciúmes. Jesus. Amém. Senhor, nós oramos. Essa é a tua palavra, Senhor, que tu deixou para o seu povo. Que nós possamos compreendê-la, que nós possamos aplicá-la em nossa vida, mas sempre na dependência do Espírito, porque sem o agir do Espírito nada podemos, Pai. Dependemos do Espírito Santo para tudo. Que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos terminando o capítulo 13 de Romanos. E aqui, o capítulo 13, ele se resume mais ou menos assim, irmão. Do 1 ao 7, que eu já preguei, sobre a submissão às autoridades civis, até onde devemos ser submissos. Do 8 ao 10, ele vai falar sobre o amor ao próximo. E depois, do 11 ao 14, ele vai nos falar da esperança do retorno de Cristo. Então, eu quero que você compreenda mais ou menos o seguinte: o final, a esperança do retorno de Cristo, que deve ser o motivo pelo qual suportemos a dificuldade de maus governos nessa terra, e por causa da esperança do retorno de Cristo, devemos amar uns aos outros, mesmo em muita dificuldade. Então o crente, ele nunca tira o olho da volta de Jesus Cristo, e porque Cristo voltará, porque esse reino vindouro chegará, nós suportamos as dificuldades nessa terra, seja com o governo, seja com as pessoas. Essa é a ideia do capítulo 13 de Romanos. E aqui, falando especificamente da mensagem de hoje, nós vivemos duas realidades, irmão. Nós vivemos no mundo direto aqui, onde temos problemas, dramas, dificuldades, sejam com pessoas amigas, sejam com problemas lá fora, e também vivemos essa santa expectativa do porvir. Qualquer crente que enfatizar mais um do que outro, ele vai ficar desnivelado, ele vai ficar exagerado. Então, um exemplo claro: o crente que só pensa no porvir, ele esquece das coisas do cotidiano. Ele esquece de pensar no trabalho, na família. Você vê, o apóstolo Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, ele diz que alguns, na expectativa do porvir, da volta de Jesus, pararam de trabalhar. E ele tem que chegar a dizer: olha, quem não quer trabalhar não vai comer. Porque eles achavam que estava tão próximo. E não estou falando do apóstolo, mas aquelas pessoas que se enganaram, que ficaram só falando disso o tempo todo, que eles falam: vamos trabalhar como se fosse hoje em dia, não vamos estudar, não vamos fazer mais nada, vamos só esperar a volta de Jesus. Paulo corrige isso. Mas ao mesmo tempo, você pode ficar tão de olho só nesse mundo, e você ser abraçado por alguma ideologia desse mundo,
como se ela pudesse alterar completamente esse mundo, transformando esse mundo, sem que isso aconteça pela volta do Senhor Jesus. Qualquer governo político está prometendo o quê? Que ele vai trazer uma nova Jerusalém. Não são todos que fazem isso, mas a grande maioria. Sem Cristo. É ele que vai trazer algum político, algum movimento, alguma ideologia. Então o crente que perde a expectativa do porvir, ele vai se agarrar a alguma ideologia terrena de que possa trazer. Por exemplo, há uma corrente teológica sobre o futuro, já falei aqui nas aulas, pós-milenismo. Ela não é ruim. Então não acho que o que eu vou falar agora é porque ela é ruim. Não é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitos se apossaram dessa ideia. Tiraram Cristo dela. Então todo liberal, ele pode não afirmar, liberal teologicamente. Ele é pós-milenista, ele acha que haverá, lógico que o pós-milenista sem Cristo, tudo bagunçado, tudo errado. Ele vai trazer uma transformação tão grande na sociedade que nós vamos viver em paz, mais ou menos como nos livrinhos dos Testemunhos de Jeová. Vai ficar aqui a paz tremenda, aqui vai virar a Suíça, Mauá. Vai ser tudo maravilhoso. Então eles criam essa expectativa. Então, por exemplo, os anos 70, os anos 70, os anos 80, pelo menos da onde eu vim, Linha Batista, não sei se todas as igrejas aconteceram isso, fomos muito absorvidos por isso. Que um ativismo político, ainda não era como hoje, que os políticos vinham ao púlpito, é verdade, piorou muito, mas era o seguinte, nós tínhamos uma expectativa nesse mundo irreal, que com as décadas não aconteceu. Agora, hoje piorou muito, eu concordo. Então é o quê? É um pós-milenismo herético, porque ele tira Cristo e diz que o homem vai trazer um momento de paz e tranquilidade sobre a terra. Já o outro movimento pode se tornar o quê? Um movimento tão assim sobre a volta de Cristo, que é importante o crente ter de olho, mas que exagere. E que as pessoas agora só falam nisso. Não, irmão, tem crente que não lê a Bíblia, não faz nada, mas ele acha que ele entende tudo sobre a volta de Jesus Cristo. Já pegou gente assim? Ele sabe o nome das famílias que comandam o mundo, quem vai fazer, que tal pessoa está dominando o mundo, que os caixão da fuma, sei lá, estão aí e vai todo mundo morrer. E ele sabe, ele aqui, Tião, do Itapeva, sabe o que vai acontecer no mundo inteiro. Mas ninguém sabe. E nós temos que acreditar nisso. Por quê? Porque ele perdeu a realidade do viver. Não, o dia e a hora, o que a Bíblia diz? Ninguém sabe. Você acha que o Darcy vai acertar? As pessoas me forçam. Pastor, o que você acha? Eu sempre respondo, eu não sei. Jesus falou que em terra nem ele sabia, como é que o Darcy vai saber? Ele fala, não, mas na sua experiência, na sua expectativa, eu não sei. Agora, nós nunca podemos perder a realidade seguinte. Esperamos a volta de Jesus Cristo e pode ser a nossa geração. Essa iminência tem que ser real, para nós não cairmos achando que outras coisas podem mudar a terra, irmão. O que o seu coração de crente anseia, de como deve ser uma sociedade, só vai acontecer com a volta de Jesus Cristo. Qualquer outra expectativa em qualquer pessoa que possa chegar perto disso é irreal, é idolatria, está sendo engolido por uma ideologia. Ao mesmo tempo, também não podemos ser aqueles assim, não, vai piorar, então qualquer um serve. Você pode se envolver, você pode se engajar politicamente, tendo a expectativa correta, esperando alguém melhor. Também você não pode esperar, não, eu já que é só a volta de Jesus, tem gente que é assim, né? Não, tudo tem que piorar. Não, eu não acho que tudo tem que piorar. Eu espero que melhore. Não parece que está melhorando, mas espero que melhore. Então, baseado nisso, é assim que nós temos que viver. Então vamos lá, como nós fazemos verso a verso agora. Como o cristão deve viver esse amor, deve ser com os olhos na volta de Cristo. Bom, nós não vamos suportar esse mundo. Nós vamos entrar em profundo desespero em alguns momentos da nossa vida, se não olharmos para o mundo vindouro. Se não olharmos para essa terra e, como alguns irmãos às vezes me procuram, essa semana aconteceu, o irmão ele recebe uma boa notícia e uma notícia ruim na mesma semana. Não é verdade? Essa é a semana melhor. Tem dia que é uma notícia ruim, outra ruim e outra ruim. E às vezes vem boas, mas depois vem ruim. Então, se nós não olharmos para o porvir, para a volta de Jesus, e nos alegrarmos nisso, nós vamos perder muita coisa. Então ele começa dizendo aqui, olha, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Só para explicar aqui, alguns dizem que então não pode comprar casa, parcelado, carro
e nem nada no cartão de crédito, porque não pode ficar devendo coisa alguma. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não deve fazer contas que você sabe que você não vai conseguir pagar. Entende? E dentro da medida das suas posses, pague todo mundo que você deve. Mas uma coisa, que é a última dívida do cristão, uma coisa o cristão tem dívida com todos. Com todos. Qual que é? O amor. Não deva nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Vos ameis aqui, irmão, ele está deixando muito claro que é primeiro ao cristão. Ele já estava vindo numa linha entre os irmãos. Então, não que você não tem que amar os de fora, mas é o ensinamento de Gálatas, irmão. Primeiro os de casa. Por exemplo, você quer ensinar seu filho, quem tem filho pequeno, se você tem mais que um filho, você quer ensinar que ele respeite o filho do vizinho, certo? Como ele começa aprendendo isso? Respeitando os de casa. Uma criança que bate no irmãozinho o tempo todo, na mãe, no pai, e respeita o vizinho, é coisa bem estranha, não é? Então, o bíblico também. Aonde nós aprendemos esse amor? Aprendemos nos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, caminhar em nossa família, em nossa igreja, primeiro os de casa, e sim, também os de fora, mas sempre começando pelos de casa. Esse amor de Deus é algo dado ao cristão. E nós precisamos cumprir esse chamado. Há uma nova ordem, irmão, desde que Cristo ressurgiu e salvou os seus. E essa nova ordem passa por amar. O amor, vamos pensar o amor na prática, irmão. Porque qual que é o problema? Ame. E aí cada um hoje em dia tem uma visão diferente do que é amor. Não é verdade? Para alguns, amor é permissão para fazer tudo. Ah, não, eu não vou corrigir porque eu amo. Mas estou falando do amor bíblico. O amor bíblico diz que quem ama, corrige. Você quer ver uma boa explicação do que é amor? 1 Coríntios 13. É a ideia bíblica, cristã do que é o amor. Não é a ideia secular, humanista e mundana do que é o amor. Que você permite qualquer coisa para dizer, não, eu vou permitir isso aqui porque eu amo. Ser permissivo não é amor. Quando você ama alguém, e se você ama, você já fez isso, você tem que dizer, para que você vai se destruir. Você sabe disso. Qualquer pessoa madura já teve que fazer isso. Quem tem filho sabe disso. Se você disser sim para tudo, o que acontece? Por amor, tem hora que você tem que falar, não, não vai fazer, não vai acontecer. Pode chorar. Eu brinquei com os meus filhos e eles devolveram. Teve aí a semana, não vou falar disso, tá? Vocês estão cansados de um vídeo assim. A mulher lá, eu nem vi o vídeo todo, só vi a foto. A mulher no voo do avião, a criança pediu filmar, porque hoje em dia filma tudo. E eu falei para os meus filhos, Dona Nair resolveria isso em 15 segundos. Filho. Eu quero sentar lá. Minha mãe responderia, não te perguntei. Perguntei onde você quer sentar. Eu tô machinada nas costas, irmão. Que ia ficar 35, 36 aqui escrito nas costas. O que eu quero dizer? Não tem que ser sempre como assim, mas limites são necessários. Nem sei a treta aí, eu não estou do lado de ninguém, eu nem queria saber disso aí também. Estou dando como exemplo. O amor ele não tem que ser permissivo a tudo. Colocar limite é amor. E esse amor é genuíno, porque é um amor que se preocupa. É um amor... Nós temos que ter esse amor uns pelos outros, irmão. A nossa reunião não pode ficar só no domingo. Nós temos que amar o irmão. Você tem que mandar mensagem, não só porque o irmão faltou, mas para saber se ele está bem. Está precisando de alguma coisa, isso tem que ser uma coisa real dentro de nós. E ele continua, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que ele está dizendo que é o cumprimento da lei, irmão? Então alguém vai interpretar, infelizmente, alguns vão interpretar o seguinte, o amor agora é a nova lei, não precisa mais da lei do Antigo Testamento, é só amar. E aí qual que é o problema disso? Aí ela interpreta mal o que é amor. Então eu vou te dar um exemplo simples de um amor, de um pastor aqui em São Paulo está falando. Por exemplo, a Bíblia diz que o homossexualismo, a prática da homossexualidade é pecado, certo? O que esse pastor tem feito? Ele tem dito o seguinte, a regra maior de Romanos é o amor. Porque eu amo as duas pessoas do mesmo sexo que querem se relacionar,
e elas se amam, está autorizado por Romanos. Eu não estou falando isso, se recortar isso aqui, acaba com a minha vida agora, né? Eu não concordo com isso. Estou dizendo que você pode deturpar. Então, o que é esse amor, então, irmão? É o amor bíblico, cristão. E tem cumprido a lei. Não é que a lei passou, e a lei cerimonial passou, outras leis, mas o decálogo, os 10 mandamentos não passaram. O que ele está querendo dizer? Quem ama seu irmão, não rouba ele. Você entende? Quem ama a sua esposa, não vai adulterá-la. Quem ama o irmão na fé ou outro e vê ele bem, não vai cobiçar os bens dele, mas vai se alegrar com a sua vitória. Então quem ama, ele está dizendo o que o Júnior leu aqui. Nós cristãos temos condição de cumprir toda a lei por nós mesmos? Não, mas pelo poder do Espírito Santo, quando amamos no poder do Espírito, nós vamos cumprir os mandamentos. Não fazemos aquilo porque amamos. E aí sim, os mandamentos têm sido cumpridos. Não falamos mal dos outros, por quê? Porque amamos. Mas a lei está sendo cumprida. O mandamento está sendo cumprido. E não está sendo jogado fora. Cuidado com esse negócio, irmão. Não importa mais os mandamentos, importa só o amor. Você vai ver onde vai dar isso. Então, o amor cumpre a lei. Por quê? Ele ama. Por isso, e agora, olha como não passou. O que ele vai citar agora, irmão? Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso aqui é o mandamento? Parte dos 10 mandamentos? Sim. Então é óbvio que não passou. Você está falando, olha, então, já que você ama e cumpre a lei, você não adultera, você não mata, você não furta e você não cobiça. E se a qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Ame seu próximo como a ti mesmo. Ele não parte que você deve se amar. E eu sei que a maioria das mensagens hoje é você precisa pensar mais em você. É impossível você pensar mais em você, irmão. Olha, eu preciso me priorizar. Mas, bom, nós nos priorizamos, vamos falar a verdade. Eu sei que aqui as mães podem dizer, não, eu priorizo meu filho. Ok, concordo, vejo isso muito. Mas depois do filho, você come, você se veste. Isso é parte de prioridade. Então todo esse discurso, irmão, você me perdoa, que vocês às vezes caem, eu preciso me priorizar, é antibíblico. Também eu não estou dizendo o seguinte, você vai viver para outra pessoa e se anular. Também é antibíblico. Não estou dizendo aqui não, então eu só vou servir e não vou nem me preocupar comigo. Está errado também. Ele já parte da ideia que você se cuida. Ele já parte da ideia ó, que você se ama. Ame ao próximo como? Então, amar assim é uma necessidade. Não focar isso sempre, porque você tem que amar a você mesmo. A não ser que tenha algum problema muito sério. E aí, com esse amor, você compartilha amando o outro. Mas hoje eu vejo pais falando assim, não, ó, primeiro eu tenho que priorizar a mim, amar a mim, para depois conseguir amar meu filho. Eu não sei de onde veio esse povo. Irmãos, quantos tem filho aqui? Quando você segurou seu filho a primeira vez no colo? Os homens, eu vou perguntar. Porque a mulher, vocês, já na barriga, vocês já se sentem mais mãe. Eu não sei se os homens concordam comigo. Mas nós, homens, já sentimos um pouco pai. Mas eu, particularmente, me senti pai a hora que eu peguei a criança no colo. Falei, esse toco de gente é minha filha. Naquele momento ali, irmão, você tem uma prioridade na vida. Agora você vê para mim, não, eu tenho que amar mais a mim do que meu filho para um dia amar ele. Que conversa estranha é essa? Aí você forma, desculpa falar, esses homens aí que não protegem ninguém. A internet está cheia disso, né? Acontece uma coisa, o camarada é o primeiro a correr. Larga a mulher para trás, larga as crianças, larga tudo. Bom, amar de maneira cristã começa no lar. Você se doa por outro, você prioriza. Eu sei que as mulheres vão dizer, olha pastor, mas às vezes aconteceu que a mulher priorizar tanto o marido e o marido não fazer isso com ela. É verdade, é pecado do marido. A mulher deveria priorizar o marido e o marido deveria priorizar a mulher. E eu vou mais além, e eu tento fazer isso. A mulher deveria amar, os homens às vezes não gostam que eu falo isso, mais os filhos, e o marido devia amar mais a esposa do que os filhos. Porque quando um homem cuida da mãe dos seus filhos, os filhos ficam em paz.
Uma coisa que deve ser muito difícil para um jovem, para uma jovem, quando ele vai pegando conhecimento, é ver que seu pai não cuida da sua mãe. E se acontecer alguma coisa, e quando eles casarem, a mãe vai ficar desassistida. E aí eles não sabem se saem de casa ou se ficam. É função sua, homem. Amar como cristão, amar os irmãos da igreja, amar os de fora, mas é uma função sua, cristã, amar essa mulher acima de todas as coisas, menos acima de Jesus. E aí ele vai dizer, se você ama, sim, você não vai adulterar. Se você amar o irmão, você não vai matar. E qualquer outro mandamento vai se resumir a esse, amar o próximo. Agora, irmão, amar o próximo, eu vou repetir, começa pelos de casa, do seu lar, depois os da igreja. Não adianta. E a gente tem que amar, a gente tem que orar pelas pessoas em outro país. Mas se você não ama os daqui, você fica dizendo dos lá de longe, que não tem como você fazer nada. É esse amor que cumpre toda a lei. A frase de Agostinho de Hipona, que eu gosto muito, ele diz: a verdade deve ser dita em amor, mas o amor nunca deve impedir que a verdade seja dita. Você pode falar a verdade, sou sincero, que bom, mas fale isso em amor. Você pode falar a mesma coisa de um jeito melhor, às vezes. Pode ou não pode? Hã? Há duas maneiras de você falar. Você pode falar com raiva, derrubando tudo, criando a Terceira Guerra Mundial, ou você pode falar a mesma coisa com palavras melhores em amor. Pastor, é difícil, eu sei. O verso 10 ainda ele diz, olha, o amor não pratica o mal contra o próximo. O que seria o mal contra o próximo? Além do decálogo, irmão, além dos 10 mandamentos, quanta coisa você sabe que é mal? Que nós podemos evitar. E aí você vai dizer, mas as pessoas não vão evitar. Não vão mesmo. Por isso que ele está falando que esse mandamento é para nós cristãos. A maioria das pessoas hoje não evitam em fazer mal. Nós temos que olhar para Cristo e no amor de Cristo viver dessa maneira. E se você viver com aquela questão de cobrança, não, eu fiz isso para fulano, agora ninguém retribui, você vai viver frustrado. Principalmente fora, até no meio do cristão você vai passar por isso, mas fora ainda mais. Você tem que fazer olhando para Cristo e acalmar seu coração. Então, é assim que nós devemos viver. Cristo, irmão, ou melhor, os mandamentos, eles são melhor interpretados à luz de Cristo. Não é que eles tinham outra interpretação, mas Cristo, principalmente no Sermão do Monte, deu a interpretação. As pessoas dizem o seguinte, Cristo deu uma nova interpretação do Sermão do Monte. Então, ele falou o Pai? Não. Ele deu a correta interpretação. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu vou mudar tudo. Não, ele está dizendo, vocês não entenderam nada. Vocês interpretaram mal os mandamentos. O que eu queria dizer era isso. O Sermão do Monte é a correta, perfeita interpretação dos mandamentos. Agora, irmão, é uma realidade. Como nós lemos aqui no Catecismo, nós somos seres caídos. Né? Então nós podemos falhar nisso. Nós podemos pegar a questão do amor, como alguns têm feito, e usar como desculpa para não agir. Você vai vendo o casamento, o filho, sua vida se perdendo, mas você põe isso na conta do amor. E eu sei, irmão, pelo menos eu não sei você, eu me preocupo em aplicar isso na minha vida. E não é fácil, nunca foi também, né? Não sei se ficou mais difícil, aparentemente eu acho que sim, mas talvez porque seja a minha vez também. Criar filhos. Não existe. Eu sei que às vezes os irmãos querem, o pastor, faz uma listinha, hein? Bom, é dependência da graça de Deus. Seus filhos são diferentes dos meus, ele tem demanda diferente dos meus. A melhor explicação para a criação de filho, que eu recebi, ela não é perfeita, era mais ou menos o seguinte, que criar filho é como pegar um sabonete molhado. Se você apertar demais, o que acontece? Escapa. Então, se você for aquela pessoa que não deixa os filhos respirarem, eles vão querer escapar de você. Se você pegar com a mão muito aberta de qualquer jeito também,
e não tiver nenhuma firmeza, cai. Pastor, é muito difícil, mas é mesmo. Eu sei disso 4 vezes. Um para cada filho. Um está numa fase, o outro na outra, e as duas gêmeas em outra. Agora é dependência divina. Tentando ser firme, sem exagerar, para que eles não queiram fugir de nós. Mas também não ser mole ao ponto que não façamos nossa parte. É um equilíbrio que só pela graça de Deus, meus irmãos. Então, irmão, nós não temos desculpa como cristãos para dizer, eu sou assim, vou viver assim para sempre. Ah, eu sou irado e não vou mudar, eu sou assim e não sei o quê. Nós temos que, em Cristo, admitindo nossas falhas, nossos defeitos, lutar para ser transformados. Nós temos que lutar, meus irmãos. Nós não podemos encher os nossos erros de desculpas. Eu compreendo, você tem falhas e defeitos, e eu tenho os meus, mas nós não podemos nos entregar aos defeitos e dizer, não tem mais jeito. Eu tenho que lutar. Em oração, em procurar ajuda. E em Cristo lutar, irmão, contra o pecado. Para cumprir essa lei suprema do amor que só vem através de Jesus. Aos líderes da nossa igreja, de todos os departamentos, como nós mostramos hoje na reunião, nós temos que amar os nossos irmãos. Nós não somos carrascos, nós não somos dominadores. Nós temos que fazer em amor, nós temos que servir em amor. Isso é um chamado. O nosso serviço só é aceito pelo Senhor, feito em amor. Um prazer em servir a Deus e depois também em servir aos irmãos. Assim deve ser. O marido deve ter prazer em ser marido, a esposa, prazer. E nós, como igreja, precisamos crescer nisso, amando uns aos outros, lidando com as deficiências dos irmãos, as dificuldades daqueles que já estão aqui, porque às vezes temos muita facilidade em lidar com o defeito do novo. Mas aquele que está mais tempo, não, aqui eu já não aguento mais esse defeito que está aqui há muito tempo. Todo mundo tem defeito, irmão. Não que nós vamos aceitar. Nós podemos corrigir, nós podemos conversar, mas nós temos que amar as pessoas com dificuldades. Você tem as suas. Eu tenho as minhas. Lutas. E agora, a partir do 11, ele vai falar, baseado em quê? Que nós vivemos aquilo que eu preguei na outra semana, lidando muito bem, tentando lidar bem com o governo civil, mesmo quando ele não é dos melhores, e também cumprir esse amor ao próximo. E ele vai falar, olha, eu digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Então ele está partindo do pressuposto seguinte, você crente, deve conhecer o tempo. Ano que vem eu vou pregar um pouco sobre isso, sobre os verdadeiros sinais da volta de Jesus, porque está meio bagunçado o negócio hoje em dia. Então eu quero tentar dar uma explicação um pouco mais bíblica, mas isso fica para depois. Mas se você ler 2 Tessalonicenses, você vai ver lá que tem que aparecer o iníquo, que é o anticristo, tem que vir uma apostasia maior. Há algumas coisas para acontecer ainda. E ele fala, olha, nós cristãos temos que conhecer os tempos. Já é hora de vos despertarmos. Ele fala, olha, quando você olha para o tempo e vê que o tempo está chegando, vocês têm que acordarem. Alguém pode pegar esse texto e dizer, tá vendo? Paulo achava que ia vir na geração dele aqui. Ele estava dizendo que ia vir na geração dele e falhou. Não, ele não está dizendo isso. Não, Paulo não está dizendo isso, quem te ensina isso está errado. Eu já vou repetir, o que Jesus disse sobre a volta dele? Ele não sabia nem o dia. Paulo, você acha que Paulo está tentando... Não, Paulo está dizendo o seguinte, nós vivemos a iminência que ele pode voltar. Não sabemos quando. Mas cada dia novo é um dia mais perto. E nós temos que despertar. A nossa salvação agora está mais perto de nós. O que é a nossa salvação? Bom, você é salvo. Existe o já e o ainda não. Na teologia. Você já é salvo, certo? Você já tem o corpo glorificado? Você já está livre do pecado? Não responda não. Sempre responda ainda não. Nós teremos isso. Essa é a nossa santa expectativa. Hoje eu sou salvo. Mas quando vai consumar a nossa salvação? Quando nós não tivermos mais problema nenhum com o pecado será retirado de nós. O nosso corpo será glorificado. Nós estaremos com o Senhor. E aí ela será o quê? A salvação? Consumada. Você é salvo hoje.
Mas você ainda peca. Você ainda tem doenças. Você tem ainda limitações que um dia, se você é salvo, será retirado de você. Essa é a nossa expectativa. Então, olha o que ele está dizendo. Baseado na salvação que irá se consumar, ame as pessoas. Lide com as dificuldades. Isso vai passar um dia. Ele diz, a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Ele está certo. Já se passaram alguns anos. Está mais próximo do que estava antes. Ok, eu concordo que Paulo provavelmente não tinha dimensão que passaria 2000 anos e ainda cristão teria voltado. Mas o Senhor não explicou isso para ele. O Senhor disse que tinha que viver com a expectativa da sua volta. Paulo e nenhum dos apóstolos e nem Jesus colocou data e deu expectativa da iminência, mas não que teria que ser naquela geração. E aí ele está dizendo, olha, vai alta a noite. Olha o verso 12, vai alta a noite. Bom, sabe o que Paulo chama a nossa vida nessa terra, antes do porvir? De alta noite. Ele sabe que não importa a geração que você vai viver, são dias escuros. Há pecado pessoais, há uma sociedade corrompida, há doença, há tristeza, há calamidades, há alta noite. Por isso, irmão, você deve se esforçar para ter uma vida melhor, glória a Deus por isso, mas não crie uma expectativa com essa vida, que ela jamais irá suprir. Bom, quando você é novo, você já pensou assim? Não, eu vou resolver essas duas coisinhas aqui, depois eu estou tranquilo. Minha vida está ajustada. Quem já pensou isso? Depois de alguns anos você desistiu, não é? Você percebeu, ajusta aqui, desajusta ali. Eu pastoreava a igreja de Marília, eu era muito jovem quando assumi, 26 anos. E aí eu tive a brilhante ideia, igual a vida. Igual a vida. Eu pensei o quê? Olha, quando ajustar isso na igreja e aquilo, pronto, as coisas vão andar tranquilamente. E quando ajustava isso, já ajustava aquilo. E aí eu falava, quando ajustar essa, agora estou tranquilão. Aí agora tinha uma... Pô, passou 6 anos, eu estava se ajustar essa, aquela ali. Eu falei, desisto. Não vai acontecer. É alta noite, irmão. Você pode usufruir de bons momentos. Tem final de ano, alguns vão viajar, usufrua. Tudo isso é dádiva de Deus. Mas não espere desse mundo aquilo que jamais ele pode lhe dar. Você quer viver uma vida, eu não sei se devo falar isso, que é até perigoso, mas quer viver uma vida plena, saciada, sem problema nenhum? O Senhor tem que te levar dessa terra, irmão. Do lado de cá, não vai dar. Alguém falou para mim, não, eu vou mudar para um lugar lá no meio do mato, onde não tem nenhum vizinho, eu não vejo nenhum parente, só eu, minha esposa, uma Bíblia, não vou ter problema nenhum. O que pode dar errado, pastor? Falei, muito longe, muito. Uma dor no rim. Quero ver tu achar hospital. Pronto, você já vai descobrir que é alta noite de novo. Já morou? Eu morei numa cidade que o hospital mais perto era 18 quilômetros. Você tinha que marcar a hora de ficar doente, né? É alta noite, irmão. Nós não temos completa segurança nessa vida. Guarde dinheiro, se programe, faça tudo aquilo que está ao seu alcance. Ok, mas não espere aquilo que esse mundo não pode te dar. E esse mundo não pode te dar paz e segurança completa. O profeta já dizia, ó, muitos profetas dizem paz, paz, quando não há paz. A paz que nós temos hoje, que excede o entendimento humano, não é essa tranquilidade. É a paz de Romanos 5:1. Temos paz para com Deus. Quando você creu, a ira de Deus não está mais sobre você, e você tem essa paz. Mas essa paz que você quer ter, sem tribulação nenhuma, só vai acontecer no porvir. Ah, mas eu quero agora. Mas não vai acontecer. E aí vem essa ideia meio coach, meio de prosperidade, invade a igreja e as pessoas acreditam, desculpa, porque não é a Bíblia. Jesus disse, no mundo terei coaches, aflições.
Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo morreu. Leia 2 Timóteo. Leia 2 Timóteo, a última carta do apóstolo. Está preso, sofrendo. Ele quer receber, no fim da vida, o quê? Alguns livros, uma coberta e ver o rosto de amigo. É isso que ele quer no fim da vida. Ah, o apóstolo João não foi martirizado. Foi largado numa ilha. Tudo bem. Em nome de Jesus, que isso não aconteça conosco, que não sejamos perseguidos. Mas não dá, irmão, para você ter uma ideia infantil, cristã infantil, de completa paz, sem tribulação nenhuma. Não vai acontecer. Não vai. E aí, se você tem essa expectativa, e ela não se cumpre, sabe o que você vai fazer? Você vai culpar os outros. Você vai culpar sua esposa, você vai culpar seus filhos, você vai culpar o governo, o trabalho. O governo não tem culpa mesmo. E você vai culpar. Porque na sua cabeça, se todo mundo te ouvisse, você está vivendo numa perfeita paz. Mas não vai acontecer, irmão. Não vai. Vai alta noite e vem chegando o dia. Eu repito, ele não está dizendo que estava com a esperança que chegasse já, mas ele tinha a santa expectativa que Cristo poderia voltar. E ele fala, quanto mais o dia chegado, o que o crente tem que fazer? Abandone, deixe, se livre das obras das trevas. Ele fala, olha, se você crê que Cristo vai voltar, por que você está vivendo assim? Às vezes eu vejo gente falando, não, Cristo está a portas, e não sei o quê. Eu estou falando com gente que há anos não frequenta igreja nenhuma. Eu falo, você acredita nisso que você está falando? Acredito. Então você não faz alguma coisa? Você vive falando que Cristo está voltando e não resolve nada. Não ensina o evangelho para os seus filhos. Não congrega com a sua esposa. Não ora em casa. Você não acredita coisa nenhuma. Se acreditasse, viveria. Ele fala, deixe, conforme o dia vem chegando, as obras das trevas. E se revista das armas de luz. Essa mesma ideia está lá em Efésios. Olha, se despeça da roupa do pecado e se cubra de Cristo. Ele fala, vá cada dia, qual que é o aspecto aqui? É o mesmo do amor. Vá cada dia crescendo em santidade. Quanto mais você tem expectativa por Cristo, de conhecer a Cristo, você vai crescer em santidade. E você não transforma a lei em legalismo chato, barato, insuportável, de ficar cuidando da vida dos outros. Já comecei a receber as mensagens de vocês. Pastor, pode árvore de Natal? Pastor, o que época chata do ano, rapaz do céu. Minha vontade era fazer um vídeo de 15 minutos e pôr na internet. Pronto, tá respondido. Eu recebi até de pastor de outra igreja. Olha, aqui nós estamos pensando. Falo, Senhor, eu tenho que amar, vou pregar domingo. Eu pensei essa semana. Eu tenho que amar, vou pregar menos aos outros, mas minha vontade não era amar. Todo ano, irmão, responder a mesma coisa. Bom, eu tenho uma coisa muito boa para você. Você gosta de árvore de Natal? Faz, filho. Compra 5. Um em cada cômodo da casa. Lá em casa tem 3 já. Mas não enche a paciência de ninguém para comprar. Você não gosta? Não compre! Olha que coisa, solução maravilhosa que eu criei para você. Você não compra e não enche a paciência de ninguém. Não, o que crente chato faz? Vai na casa do outro, se ele gosta, vocês não comemoram Natal como deveria. Cristo nasceu. O cara tá lá de visitante e é chato. Se ele gosta. E se ele não gosta? Nossa, Natal é pacão. Católico, olha, o negócio parece Nossa Senhora, as luzinhas, você não sabe de nada, você viu um vídeo de um doido na internet e fica, não deixa de ser chato. A melhor explicação para esse tipo de crente, quem dá é Luiz Saião, ele fala o seguinte, que entre os muçulmanos tem os muçulmanos, e tem os xiitas, que são os radicais. Ele diz que os crentes têm os crentes normais e os chaatos. É o povo que deixa pra ser. Irmão, você gosta, compra, não gosta, não compra. Pelo amor de Deus, vamos parar de brigar por causa de Natal. Eu vejo pastor na internet brigando por causa de Natal. Eu sempre, quando vejo isso, pastor assim, de mais de 40 anos brigando por causa disso, tem alguma frustração. Eu acho que ninguém levou um presentinho de Natal para ele vestido de vermelho. Irmão, por favor, ame uns aos outros. Siga
o amor da lei, ensine, mas não seja legalista ao extremo, irmão. Ao extremo. Pega o que o outro irmão gosta e fala, não pode gostar tanto. Tem alguma coisa que você gosta também. Desde que não vire um ídolo, que não comande a vida da pessoa, vai com calma, irmão. Muita chatice tem hora. Então, ele diz, deixe as obras das trevas. As obras das trevas pode ser tanta coisa, irmão. O legalismo é a obra das trevas. Transforma o mandamento divino, que deve ser amoroso, gostoso de cumprir, em pode ou não pode, e quem não fizer vai para o inferno, e quem fizer... Você entende? A contribuição na igreja, que era para ser algo gostoso, feito de coração, vira o quê? Olha, quem não contribuir vai para o inferno. Não vai dar arrebatamento, não vai dar arrebatamento. Então, nós temos que tomar cuidado. E aí ele vai falar quais são algumas questões que o crente devia viver hoje. E ele vai resumir. Lembra que em Romanos 1 ele falou muito mais do que isso. Muito. Está lá em Romanos 1. Então ele faz um resumo menor de coisas internas e coisas externas. Ele fala, olha, andemos dignamente. Ele fala, o que ele está querendo dizer? Uma vida em santidade é andar na presença de Jesus Cristo. Nós não estamos na presença de Jesus Cristo, irmão, quando a gente vem ao culto. O crente, ele anda todo dia na presença de Jesus Cristo. Ele anda dignamente na presença do seu Senhor, aonde quer que ele vá. Não pode ser só de domingo, meu irmão. O amar um ao outro, se preocupar, tudo isso não pode ser só de... É andar dignamente, é viver, é trabalhar, é passear dignamente, honrando a Deus em tudo. Ele fala, andemos dignamente como em pleno dia. Ele está dizendo, olha, os homens vivem nas trevas. E esse mundo é trevas. Altas horas, lembra que ele falou? Altas horas não é aquele que se assiste de sábado à noite. Não sei nem se passa aquela 60 anos que negócio. A hora é alta. O tempo passou. A escuridão. E por que ele fala, você anda em plena luz? Se é noite, como é que você anda em luz? Porque nós não andamos, irmão, de acordo com esse mundo. Nós andamos na luz de Cristo. Ele ilumina o nosso andar. Ele ilumina a nossa vida. É Ele que nos dá graça para viver em santidade. É Ele que nos guia. Nós não andamos em trevas, irmão. Nós andamos na luz. E na luz de Cristo. Até o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. Nós temos luz, irmão. Luz do Senhor. Que nós venhamos andar dignamente. O que Paulo está querendo dizer, irmão, falando de escatologia, falando de final dos tempos da vida do Senhor, ande hoje de uma maneira que você experimente um pouco hoje do que há de vir um dia. Quando você anda em santidade, vive dignamente, você experimenta nessa vida um pouco do que um dia você experimentar para sempre no céu. Esse é o seu chamado. Paulo vai resumir a obra das trevas em algumas coisas. Não ande em orgias e bebedices. Não ande. Sim, irmão. Há locais, e aqui eu não vou ser legalista, não estou cuidando da sua vida, que o crente não deve frequentar. Não é ambiente para nós. Você sabe disso, sabe ou não sabe? Tem lugar que até você se sente mal. Como você leva seus filhos no ambiente daquele? Bom, porque até festa de criança hoje tem música pornográfica. É uma coisa que o negócio virou de ponta cabeça. Para cantar parabéns, as pessoas têm que falar palavrão. O povo enlouqueceu. E adulto fazendo isso. É nego de 50 anos que pai tem 10. Há locais que nós temos que ir. Quando estiver dentro do nosso alcance, eu sei que festa de empresa, pelo menos um pouco você tem que ir, não tem pra onde correr. Mas quando está dentro do seu alcance, evite certas coisas, irmão. Ambientes, evite que seus filhos vão. É um risco desnecessário. Agora, irmão, você consegue medir. Não estou falando de você não fazer nada. Tem uma família não cristã, mas dá para passar um tempo. Vai embora a hora que você vai piorar. O negócio vai degringolar. Então seja sábio, não é para você não ir em lugar nenhum. Não estou falando isso. Nem orgias e bebedices, nem impudícias e dissoluções. Ele está principalmente apontando aqui, irmão, o pecado sexual. Ele está falando aqui, olha, fuja dessas coisas. Fuja. Viva longe.
Vamos traduzir isso para hoje, irmão. Evite certos locais. Evite locais onde isso é incentivado, onde as pessoas estão bêbadas. Cuidado com isso. Cuidado no lugar que você frequenta. Cuidado com a internet, com a pornografia. Cuidado! Cuidado! A esposa deve ajudar o marido olhando isso. Os pais devem ver os filhos. Nós temos que nos cuidar um do outro, irmão. Seu filho lá trancado lá no quarto, sabe nem o que está vendo? Ele vai ser... Não, eu falei um dia para ele que não pode fazer e ele não vai fazer. Você está de brincadeira comigo. Todos nós temos tentações. E eles devem ser guardados. E você sabe que a gente vive num mundo assim, irmão. Você abre uma coisa na internet e a capa de um negócio já está lá uma mulher pelada. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos proteger. Hoje nós temos acesso a tudo isso aqui no celular. Cuidado! Você está o quê? Aprisionado por esse pecado? Procure ajuda. Me procure alguém do presbitério. Procure um irmão que você confie. Estou aqui para julgar, não. Estamos aqui para auxiliar, ajudar, orar um para o outro. Mas você precisa abandonar isso aí. E aqui ele vai falar ainda, ó. E também não ande em contendas e ciúmes. Ó, ele falou de coisas externas, bebidas. E agora ele fala o quê? De coisas internas. Evite brigas. Quando tiver ao seu alcance. Lembra o que ele tinha dito no capítulo 12? Quando depender de vós, tenha paz para com todos. Evite. Irmão, tem hora que não tem como. Vai haver uma dificuldade que a pessoa invadiu. Mas quando puder, quando der, quando seja sábio, evite uma contenda desnecessária. Final de ano. Sua família briga pelo quê? No final de ano. Você estraga lá o negócio. Por política, pastor. Você não tem um outro assunto, não? Hã? Um dia, um jovem lá de Marília me mandou mensagem falando, pastor, as reuniões de família tão difíceis, eu sempre discuto com meu pai por causa de política. Sempre. Eu falei, mas você não tem um outro assunto, filho? Você vai abandonar seu pai por causa disso? Caça outro assunto, meu amigo. Já vai com 7 pensado, central, troca pra esse, central aquele, eu mudo pra cá. Procura o que ele gosta, muda de assunto, para de ficar cutucando, velho. Evite contêineres desnecessários. Você vai mudar a cabeça da pessoa, irmão? Seja sincero pra mim. Hã? Vai. Você só vai estragar o Natal. Agora, eu queria saber o que Cristo nasceu tem a ver com os políticos. Quem em época de final de ano a gente gosta tanto de falar de política? Não sei. Eu já cometi esse erro também, tá? Então, também sou pecador. Então, não viva em contenda e não viva em ciúmes. Não viva assim. Cuidado com... Isso aqui são pecados do coração que às vezes você não externiza, mas está aí dentro de você. Cuidado. Vigie. Olha, com o olhar de Cristo, que você é um eleito. Olha tudo que ele falou. Você é um eleito, salvo pela graça de Cristo, que vai ser levado a uma vida para o porvir. Por que você vai viver em contenda e ciúmes? Olha o tipo de vida para qual Cristo te salvou, para você viver numa vida tão rebaixada de briga e ciúmes. Irmãos, nós somos uma sociedade com muitas dificuldades. Às vezes nós, já com 40, 50 anos, temos dificuldade da adolescência. Quando eu tinha 9 anos, eu acho que minha mãe gostava mais do meu irmão que de mim. Talvez sim. Não sei, não estava lá na família. Mas vence isso aí, meu irmão. Por favor. Isso aí vai grudar em você a vida inteira. Vai passar. Então, vai findar a vida assim. Lembra? O contexto aqui ele está falando que a noite é alta. Os dias são escuros. Eles são propícios ao pecado, eles são propícios à desistência, eles são propícios à contenda, eles são propícios aos ciúmes. Paulo está dizendo, eu sei que o mundo é tão degradado que ele é propício ao pecado, por isso que você tem que viver vigilante, evitando, fugindo, correndo, tirando o corpo.
Porque tudo é propício ao erro, ao pecado. Verso 14, para encerrar, ou para caminhar para o fim. Mas revestivos do Senhor Jesus. Ele fala o quê? Abandone o pecado, só isso? Estou falando isso aqui desde que comecei a pregar Romanos. O que Paulo ensina? Quando você abandona uma coisa, o que você faz depois? Você assume uma coisa no Senhor. Ele fala, ó, abandone o pecado e se revista de Cristo. Como o crente se reveste de Cristo, irmão? Não é assim como você aprendeu. Ah, eu sou amado, santo, justificado, eu sou lindo demais, eu sou fantástico e comigo ninguém pode. Não é assim. Você se reveste de Cristo com vida de oração. Você se reveste de Cristo em leitura bíblica. Você se reveste de Cristo frequentando os cultos. Você se reveste de Cristo pedindo oração pelo irmão. É assim que nós nos revestimos de Cristo. Não há atalho, irmão. Ah, pastor, ora por mim para me se revestir de Cristo. Não dá. É o que ele disse antes. Andemos dignamente. É um andar. É diário. Você não faz um dia e está pago. Você faz sempre. Se revista de Cristo. Se revista de Cristo também, irmão, é olhando para o porvir. Olhar para essa santa expectativa da vida de Cristo e descansar nela. Uma vez eu vendo um vídeo, vi um vídeo bem interessante, né? Tá tendo um tiroteio, se eu não me engano, numa favela do Rio de Janeiro. E tem um senhorzinho sentado assim, ó. Pensa num cara tranquilo. A polícia atirando nos traficantes, os traficantes devolvendo e ele tomando seu refrigerante ali. Aí ele olha aquilo. Achei fantástico. Ele levanta, entra em casa e ele fecha o cadeado. Para que adianta? O povo tá com a R15, o cadeado vai resolver o quê? Às vezes, irmão, o crente tem que olhar para esse caos que é o mundo, olhar para Cristo e viver como esse tiozinho. Eu estou em Cristo, eu estou tranquilo. Não faça isso literalmente, você vai tomar um tiro, pelo amor de Deus. Estou falando de maneira espiritual, pensar, descansar no Senhor. Se revista de Cristo. E não em nada disponhais para a carne no tocante à consciência. O que ele está querendo dizer? Se entregue para Cristo. Ele já explicou isso em Romanos 6. Não se entregue ao pecado. Ele fala, olha, não entregue o seu corpo nunca mais, crente, para o pecado. Não se entregue à contenda, não se entregue aos ciúmes, não se entregue à fofoca, não se entregue a falar mal dos outros, não se entregue para a briga no lar, não se entregue na briga com o filho, não se entregue a essas coisas. Entregue seu corpo como serviço a Cristo. É isso que ele está ensinando. Olhe a expectativa do porvir. Meu Senhor vem me buscar. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso honrá-lo. Entregar meu corpo. E quando eu falhar? Eu vou pedir perdão e vou ajustar de novo e vamos de novo. Vamos lutar. Acorde, irmão. O cristianismo morno é cristianismo nenhum. Ou você é, ou você não é. Você acreditaria em alguém que diz assim? Imagina que eu chego para o Pedro e falo assim, Pedro, você é honesto? Ele fala, mal menos. Você confiaria em alguém assim? Muita gente é cristão assim. Ah, eu sou assim, mas não... E ele acha bonito. Não, mas não sou muito também não. Porque tudo na minha vida é equilibrado. É mornidão. E você já sabe o que acontece com os mornos. E também, irmão, ser fervoroso não é ficar enfiado aí no pé da igreja, fazendo coisa. Fervoroso é se revestir de Cristo, é buscar a Cristo. Acorde, desperte. Ande como um cristão, se apegue a Cristo, não se entregue à carne. O dever cristão é nos revestirmos de Cristo e sermos cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o alvo do cristianismo. Nos conformarmos à imagem de Cristo. É isso aí. É para isso que Ele nos salvou. Eu aplico isso ao nosso coração, em algumas aplicações finais, dizendo o seguinte. Como tentar, melhor colocar assim, fazer isso na prática? Não, comece o seu dia com oração e leitura bíblica sempre que possível. Você não consegue ler muito? Tá bom. Leia um capítulo. Não consegue ler um capítulo? Leia 10 versículos e vai seguindo. Comece seu dia com oração. Acorde 15 minutos mais cedo que for. Estou falando que você vai passar tantas horas. Ore, irmão. Ore antes de sair de casa. Que seja simples a oração. Ele escuta a oração simples também. O dia, olha aqui para mim. O dia que não der, você acordou atrasado, tropicando.
ora no trem. Oxe, ele escuta oração no trem, sabia não? A CPTM não conseguiu proibir ainda. Você fecha seus olhos ali com o seu fone, ore baixinho, ore. Esposa, ore pelo seu marido todos os dias, ele precisa. Você sabe que ele precisa. E reclamar não vai resolver, orar vai. Marido, ore o dobro pela sua esposa. Reclamar dela não vai resolver. E você é o líder dela, você é como Cristo é para a igreja. Cristo não reclama da igreja, você não devia reclamar da sua esposa. Reclamar da esposa é pecado. Comece seu dia orando e meditando nas Escrituras. Segundo, ame o próximo com coisas práticas, não com esse negócio, eu amo você, hein? Tchau. O amor de crente, troca o copinho de ceia, vaza. Até a próxima ceia. Ame, irmão, ame. Ame orando. Você não pode fazer nada a não ser falar, estou orando por você, irmão. Manda uma mensagem lá no particular. Tem algum pedido de oração? Eu vi lá, como é que tá? O que eu posso orar? Você está amando. Examine sua vida à luz de Cristo. Há pecados escondidos, há dificuldades de algumas coisas que eu citei, ou outras, com egoísmo, contenda, pornografia, vícios. Abandone, irmão. Você é abandonado, você é colocado diante de Cristo. Vista-se diariamente de Cristo, já falei, orando e meditando, buscando força para vencer a carne. Viva todos os dias, irmão. Ou sempre que possível se recorde disso, amando a volta do Senhor. Viva com santa expectativa que um dia veremos o Senhor. Se nós não vemos que Ele vier nos buscar, pode ser que não aconteça. Ele pode voltar daqui 5 anos ou daqui 500, eu não sei. Mas tem expectativa que você possa ver Ele. Que se você não vê a volta dele, mas da mesma forma você vai se encontrar com Ele. Quando você fechar os olhos nessa terra, se você é um cristão nascido de novo, você vai se encontrar com o Senhor Jesus. Essa é a nossa alegria, irmão. Essa é a nossa expectativa. E ainda melhor, se Ele vier nos buscar. Será findado a luta e o terror dessa terra. A escuridão transformará em luz para sempre. Eu termino com a última aplicação. Demonstre o amor cristão em casa, na igreja, na sua família, na comunidade, como reflexo dessa nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Lembre-se sempre, irmão, você foi chamado para viver em amor, baseado no poder do Espírito Santo que sustenta e baseado na esperança futura de Cristo retornar. E quando nós amamos, quando nós vivemos, quando crescemos em santidade, somos testemunho de que Ele vai voltar. E é por isso que o crente vive assim. Persevere em santidade, irmão. Cresça, abandone as obras das trevas, abandone as contendas no lar, abandone, se revista de Cristo, mantenha seus olhos, irmão, fixos não nas coisas desse mundo, mantenha seus olhos fixos no porvir. Cristo virá nos buscar. Essa é a nossa esperança. Nada menos do que isso resolverá nossos problemas. Como que eu posso resolver esse problema? Alguém diz, se você me emprestar 3 mil reais. 3 mil reais não resolve problema nenhum. O que vai resolver os problemas dessa terra é quando Ele vier buscar a sua igreja. Mantenha seus olhos fixos nessa esperança gloriosa que Cristo voltará. Ele é fiel para cumprir. Enquanto Ele não volta, viva como filho da luz, aguardando esse amanhecer que será um amanhecer eterno diante dele. Se coloque de pé.